alguns anos, tive a oportunidade de viajar para a Europa. E naquela ocasião me aconteceu algo extraordinário, que hoje quero lhes contar. Meu Cristo Partido. Versão brasileira Master Sound. Meu Cristo Partido. Encontrei-o em Sevilha, numa quinta-feira, na pitoresca feira sevilhana tão parecida com o nosso mercado persa, que, como de costume, é às quintas-feiras. Pois bem, eu fui na quinta-feira e encontrei um Cristo na quinta-feira e comprei-o na quinta-feira. Judas também o vendeu na quinta-feira. Porém, antes de continuar, permita-me duas confidências. A primeira é que eu adoro ir a esses mercados. E a outra é que dentro da arte, minha paixão é o tema de Cristo na cruz. Sendo que a minha preferência são os cristos barrocos espanhóis, especialmente os andaluzes. Bom, tudo isso para dizer-lhes porque eu fui à feira naquele dia. E fui com um amigo meu residente em Sevilha, que passa a vida também atrás de um Cristo. Ou melhor dizendo, atrás de Cristo. E fomos na quinta-feira porque Cristo pode encontrar-se entre latas enferrujadas, livros velhos, acessórios para automóveis. O problema é saber procurar. Porque Cristo anda entre todas as coisas confusa e verossímil desta feira que é a vida. Porém, naquele dia não encontramos o Cristo na quinta-feira, mas em seu prolongamento na casa do artista. Muito mais fácil de encontrar o Cristo, me disse meu amigo. Porém, muito mais caro. Caro, é lógico. Esse Cristo com imposto de luxo. Esse Cristo que anda encarecido em dólares. Porque desde que se intensificou o turismo, Cristo está muito mais caro. Visitamos outras duas tendas. O senhor disse algo? Não. Eu estava olhando, nada mais. De repente, na minha frente, recostado numa mesa, vi um Cristo sem cruz. Ia pegá-lo, porém parei. Não é isso que procuro, porém... É pena que tudo aqui esteja tão caro. Não me atrevi a chamá-lo de Cristo. Está tão mutilado. Parece mais uma coisa que um homem. E isto? Talvez, se perguntar assim, consiga um preço melhor. Ah, vê-se que o senhor tem muito bom gosto. Essa é uma magnífica peça. Veja a excelência do entalhe. Que magnífica manufatura. Sim, claro, porém... está tão quebrado. Tão mutilado. Oh, isso não é problema. Aqui ao lado tem um amigo que é um excelente restaurador. Deixará para o senhor como novo. Sim, claro. E quanto vai me custar? Volta a pensar, o acaricia, o afaga. Porém, não acaricia Cristo. Acaricia a mercadoria que vai se converter em dinheiro. Diga-me, por quanto deixa? Oh, não é dinheiro, tome, pode levar, para provar que não ganho nada. São só $500. O senhor vai levar uma joia. $500? Está louco? E começamos a regatear sobre Cristo. O antiquário alardeava as qualidades do Cristo para manter o preço. E eu insistia sobre o estado do Cristo para baixar a oferta. De repente... durante a argumentação, estremeci. Estávamos colocando preço em Cristo.
como se tratasse de um simples objeto. E me lembrei de Judas. Não era aquela situação uma compra e venda de Cristo? Quantas vezes compramos e vendemos Cristo? Porém, não o de madeira, mas sim o de carne e osso. Nossas vidas são muitas vezes uma compra e venda de Cristo. E, logicamente, Judas queria mais e os sacerdotes ofereciam menos, como eu. Judas simulava ir-se para voltar e regatear, como eu. E os sacerdotes simulavam não estar tão interessados na compra de Cristo para manter o preço, como eu. Aconteceu o de sempre. Fizemos negócio. Como Judas e os sacerdotes. E quem perdeu, como sempre, foi Cristo. Ele ficou depreciado porque dos $500 originais, caímos para 200. E está bem, vou levá-lo. Agora, poderia me dizer qual é a origem, a procedência desse Cristo? E como se produziram as mutilações? Não tenho certeza, senhor. Assim, eu posso lhe assegurar que foi encontrado na Serra de Aracena, em Huelva. E que as mutilações, foram feitas por volta de 1936, numa profanação, durante a Guerra Civil Espanhola. Eu já havia imaginado. Apertei o meu Cristo e saí pela rua com ele. Pobre Cristo. Que despojo ensanguentado e mutilado. Diga-me, quem se atreveu? Não lhe tremeram as mãos quando atingiu as suas, arrancando-o brutalmente da cruz? Quem lhe partiu o rosto? O que foi feito dele? Ainda está vivo? Onde? Na Serra de Aracena? Se arrependeu? O que pensaria se o visse agora em meus braços? Cale-se. Cale-se. Você pergunta demais. Como são os homens? Quando se trata de pecados alheios, não se esgotam nem as perguntas, nem a curiosidade. Como lhes custa aprender a esquecer? Acham que têm um coração tão pequeno e mesquinho como o de vocês? Cale-se. Não pergunte nem pense mais em quem me mutilou. Deixe para lá. O que sabe você? O que sabem os homens? Respeite-o. Eu já o perdoei. Eu me esqueço instantaneamente e para sempre quando um homem se arrepende. Eu perdoo de uma vez. Cale-se. Sim, senhor. Me ensina a esquecer e a perdoar. Ouça. Por que, diante dos meus membros quebrados, você se lembra dos que na guerra mutilaram minhas imagens e não procura lembrar tantos que ofendem, ferem, exploram e mutilam seus irmãos, os homens, todos os dias? Hipócritas. Rasgam-se de raiva diante da recordação de quem mutilou minha imagem de madeira enquanto apertam a mão ou rendem homenagens a quem mutila físico ou moralmente aos Cristos vivos, que são seus irmãos. Ouça, vou restaurá-lo, hein? Ou melhor, eu vou mandar restaurá-lo. Não quero vê-lo assim, destroçado. Sabe, você vai ficar como novo, mesmo que o antiquário me cobre os olhos da cara. Você merece tudo isso. Amanhã mesmo o levarei. Gostou da ideia? Não. Não gostei. Você é igual a todos e fala demais. Não me restaure, eu lhe proíbo. Ouviu? Está bem, senhor. Está bem. Eu lhe prometo. Não o restaurarei. Por quê? Por quê? Por que não quer que o restaure? Não entende, senhor, que vai ser um sofrimento para mim cada vez que olhar e lhe vir quebrado, mutilado?
Não entende que, para mim, isso dói? Isso é o que eu quero. Que ao me ver quebrado, você se lembre sempre de tantos irmãos seus que convivem com você, quebrados, abandonados, indigentes, mutilados, sem braços, porque não têm possibilidade de trabalho, sem pés, porque seus caminhos estão bloqueados, sem rosto, porque lhes tiraram a honra. Todos os esquecem e lhes viram as costas. Não me restaure. Talvez, me vendo quebrado e mutilado, eu lhe sirva de exemplo para a dor dos demais. Olhe, há muitíssimos cristãos que rezam diante de uma imagem bonita e se esquecem de seus irmãos, os homens, cristos feios, quebrados e sofridos. Isso eu não aceito, isso não vale se falta amor ao próximo. Há muitos que tranquilizam sua consciência beijando um Cristo, obra de arte, enquanto ofendem o pequeno Cristo de carne e osso que é seu irmão. Essas pessoas me repugnam, me dão nojo. Eu os tolero e os aguento forçado aos meus pés talhados na madeira. Porém, isso me parte o coração. Os homens têm demais cristos bonitos, demais obras de arte de minha imagem e estão em perigo de ficar na obra de arte. Deviam ter mais cristos quebrados, um na entrada de cada igreja, um em cada procissão de Semana Santa, que os cristos gritassem a dor e a tragédia da minha segunda paixão em meus irmãos, os homens. Por isso, lhe suplico, não me restaure. Deixe-me partido. Deixe-me quebrado. Me suporte quebrado, mesmo que amargure sua vida. Sim, senhor. Eu lhe prometo. Na mesma tarde em que comprei meu Cristo, perguntei ao antiquário: você não sabe onde possa estar a mão direita de Cristo? Haveria alguma maneira de encontrá-la? Não é possível, senhor. Não acredita que revistamos todo o local onde foi encontrado, na Serra de Aracena? Ah, sim. Encontramos a perna esquerda solta e a colocamos. Porém, a mão direita, nada. Só Deus sabe onde foi parar a mão direita de Cristo. O antiquário que lhe vendeu não sabe por onde anda. E você? Você sabe por onde anda sua mão direita, não sabe? Você a está reclamando continuamente. Ela foge e anda por aí, invisível, porém eficaz, fazendo das suas. Quem não sentiu alguma vez o suave roçar da mão direita perdida de Cristo? Essa mão irresistível que, sem bater as portas, entra em todas as partes. No hospital, no leito de morte, na oficina, na fábrica, no teatro, no espetáculo. Essa mão tremendamente bonita e suave, que entra sorrateiramente como se fora uma luz. Música. É uma arma inquietante. Quem está aí? Não. Não é ninguém. Sim. É a mão direita de Cristo. Não podemos dar um passo na vida sem tropeçar na mão direita de Deus. Porém você, meu Cristo partido, só tem a mão esquerda. Está me ocorrendo uma loucura. Se fosse somente um homem, se diria que tem uma boa mão esquerda. Porém, no sentido humano que damos aos homens, não. Fulano tem uma boa mão esquerda. Mas você não. Você nem sequer tem uma mão esquerda nesse sentido humano. De modos subterrâneos, sinistros. Na vida,
tem que saber usar a esquerda para não fracassar. Como você. Para flutuar é preciso ter as duas mãos. E para você, faltou uma boa mão esquerda. E assim foi. O crucificaram. E depois o mutilaram. Quem tem uma boa mão esquerda não é crucificado. Jamais. Você me conhece tão pouco e mal. É claro que eu também tenho a mão esquerda. Você, meu senhor? O que seria de vocês, os homens, se eu não tivesse a mão esquerda? Eu tenho, mas não para evitar que me crucifiquem. É para salvar vocês. Eu não uso a minha mão esquerda para salvar a mim mesmo da cruz, e sim para vocês. Compreende agora? Sim. Sim, creio que sim, senhor, sim. Para nos conquistar, Deus tem duas mãos. A direita e a esquerda. Representam duas técnicas, duas táticas. A direita é clara, aberta, radiante, luminosa, transparente. A esquerda procura atalhos, dá voltas, é calculista, diplomática, não tem pressa. Se disfarça quando necessário. Age à distância e mascara a voz. Porém, embora a esquerda não é nem maquiavélica, nem traidora, porque é movida pelo amor. Deus, para nos salvar, tem duas mãos, porém as utiliza de maneiras distintas, porque todas as pessoas são diferentes. Para alguns, basta a direita. Em outros, tem que combinar direita e esquerda. Há outros em que, se fracassar a direita, Deus tem que utilizar a esquerda. Com a direita, como as pombas brancas ou cordeiros mansos, Deus escolheu João Evangelista, Francisco de Assis, as duas Teresas. Para conquistar a Pedro, Paulo, Madalena, Inácio de Loyola, Deus teve que utilizar a mão esquerda. Em frente à mão direita nós revelamos, não a aceitamos, a rechaçamos. Então, Deus utiliza a esquerda. Ela pode se passar por rádio, bala de canhão, 2 olhos lacrimejantes, um galo que canta na noite. Aos trancos e ímpios sem piedade, nos distanciamos sempre da suave mão direita. Oh, me larga. Isso é para crianças, para velhas, me larga. Deus retira então sua mão direita. Nós a tornamos inútil para nós. Porém, há outras vezes, e por sorte são muitas, em que Deus não se dá por vencido. Retira a sua direita, porém começa a jogar a sua esquerda. A direita fica de reserva. Um dia ele a utilizará depois. A mão esquerda de Deus. Essa que lhe deixaram meu Cristo partido. Parece que não faz nada. Mas como é irresistível quando Deus decide utilizá-la. Não há ninguém que possa usar a mão esquerda tão bem quanto ele. Utiliza frases atuais. Rompeu-se minha represa. Meu campo se inundou. Me descuidei do trabalho e a máquina me cortou o braço. E vamos a 100 km/h pela estrada e de repente apareceu um caminhão. Minha mulher, meu filho, morreram no ato. Ah, que desgraça. Na vida, nunca estive doente. Eu fui ao médico e ele me disse que tenho uma tremenda doença no coração. Não bebo, não fumo, nenhum excesso. E isso, à minha idade. Minha única filha, sabe? Aquela que acaba de se formar na universidade, resolveu entrar num convento das freiras enclausuradas. Porque eu tenho 22 anos.
As mulheres me perseguiam. Faz 2 meses que estou de cama. E hoje, um amigo meu me disse que o que eu tenho na perna é câncer. Nos ossos. Não. Não penso em esperar a morte. Diante da mão esquerda de Deus, nos esquecemos da inundação, do acidente, do câncer, da morte, porque sabemos que, no fundo, não tem culpa. Pensamos que em tudo isso tem que estar Deus, porque diante de uma dor tremendamente forte, não pode haver outro. Então, logicamente, nos confrontamos com Ele. Senhor, por quê? Por que a mim? Por acaso não servi sempre? Por acaso não cumpro com tudo? Será que não vou à igreja? Será que por acaso não rezo, Senhor? Por quê? Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, se fosse meu pai, não teria agido assim comigo, não. Que fiz eu, Senhor, para merecer isso? Que fiz eu, Senhor? Venha a nós o seu reino. Seu reino. E meu reino, Senhor. Eu tinha meu reino aqui, junto com os meus e você. Seja feita a sua vontade. Para ser sua vontade, Senhor, como pode ser tão cruel? Como pode ser sua vontade, Senhor? Seja feita a sua vontade, Senhor. Seja feita a sua vontade. E não a minha. Sim. Se esta é a sua vontade, Senhor, seja feita a sua vontade. Dura, violenta, implacável, terrível. Porém, bendita mão esquerda de Deus. Bendita represa que arrasou com meu campo, porque me aproximou mais de Deus. Tenho 22 anos. Câncer nos ossos. E nunca estive tão feliz, Senhor. Minha única filha, sabe? Aquela que entrou no convento das freiras enclausuradas. Que seria de mim sem ela? Entregou sua vida na clausura para minha salvação. Eu estava muito distante de Deus. Meu Cristo partido, lhe digo em meu nome e no de todos os amigos que estão lhe vendo, sem a sua mão direita, oferecendo-nos a esquerda. Se não basta a ternura de sua mão direita para nos salvar, despregue a sua esquerda. Disfarce-a do que quiser. De deboche, de ignomínia, de acidente, de câncer, de morte. Que sejamos filhos de sua mão, Senhor. De sua direita ou de sua esquerda. Ouça. Na cabeceira de sua cama,
ou na parede. Você tem um Cristo pregado na cruz. Por que esta noite, antes de dormir, não lhe beija a mão esquerda? Atreva-se. Vou aproveitar esta noite para dar um aviso. Essa é uma ótima oportunidade de estar com alguns milhares de telespectadores. Atenção, por favor. Perdeu-se uma cruz e ninguém conseguiu encontrá-la. Alguém de vocês encontrou aí uma cruz? A do meu Cristo partido? Não conseguimos encontrar. Ele sabe onde está, porém não quer me dizer. O antiquário que me vendeu tampouco me deu uma pista. E eu quero devolvê-la, porque ficar em cruz sem cruz deve ser duplamente doloroso. Por isso necessito a ajuda de vocês. Alguém de vocês encontrou uma cruz? Querem saber o tamanho, a medida? Não é muito grande. Deve ter uns 80 centímetros por 45. Não é muito grande, repito, porém, trata-se de uma cruz. E tratando-se de uma cruz, não há cruz pequena. E, sobretudo, é uma cruz para Cristo. Então, não há maneira de medi-la. Já sei o que estão pensando. Que pergunta você faz? Se encontramos uma cruz? Uma? Só uma? Oh, muitas. E todos têm razão. Por isso, vou trocar a pergunta. Quem de vocês, meus amigos, quem de nós, não terá encontrado uma cruz? Me corrijo. Quem não tem uma cruz? Isso é um direito de propriedade inalienável que sempre estamos exercendo. Todos nós a carregamos, mesmo que esteja escondida, mesmo que não a vejamos. Às vezes, estando oculta, é muito mais pesada. Vocês não podem ver minha cruz. Podem ver multiplicado nas telas de televisão. Mas não veem minha cruz. E eu a carrego. E como o carrego? Mesmo que eu não estenda os braços em cruz, mesmo que não apareça por trás dos meus ombros, eu a conheço. E a carrego nas costas. Como vocês, as suas. Aqui, neste estúdio de televisão, há muitos homens, nossos irmãos, que estão trabalhando mudos, em silêncio absoluto, tentando conseguir uma excelente transmissão. Porém, todos trabalham aqui, com sua cruz nas costas. Todos, os câmeras, o iluminador, o assistente, o contra-regra, o coordenador, que me faz sinais. Todos têm a sua cruz, e todos trabalham com a sua cruz. Mas então o que é isso? Um estúdio de televisão? Ou uma cena fantástica da eterna paixão? E vocês? Vocês que estão vendo televisão em casa, ou na do vizinho, ou no bar, também estão com a sua cruz nas costas. Por quê? Por que vieram ver televisão com sua cruz? E que não sejam todas as tardes, hein? Na cadeira, na cama. Esta noite, ao deitarmos, não poderemos deixar pendurada nossa cruz. De manhã, ao levantarmos, tampouco poderemos vestir a nossa cruz, porque já está colocada. Após o trabalho, podemos estacionar nosso automóvel, nossa moto, nossa bicicleta. Porém, oxalá, nem que seja só por umas horas do dia, pudéssemos deixar pendurada ou estacionada a nossa cruz. Não. Para as cruzes, não há problema de estacionamento, mesmo que ocupem toda uma vida. Por isso, quem tem uma cruz? Todos. Todos e cada um. Os santos, os criminosos, os bons, os maus, os sãos, os enfermos. Essa pobre prostituta está aborrecida, toda maquiada, sentada num bar ou numa esquina estratégica.
Ela carrega uma pavorosa cruz. É muito mais pesada do que ela supunha. É tão pesada que ela tem que encostar-se recostando-se na esquina. E esse homem que vem buscar o prazer imediato nela também o faz para fugir de sua cruz. Os dois com a cruz nas costas conversam e regateiam, se prometem, se combinam. E os dois também saem caminhando muito rápido pela rua com a cruz nas costas. Os dois. E logo, ao voltar, tratando de acalmar essa fome de felicidade, encontram uma cruz muito mais pesada. Ela cresceu. Está muito maior. E nela, asco, repulsa. E nele, desilusão. Não valia a pena. Sim. Sim, nestas cidades, muitas vezes, há um bosque, uma selva, uma colmeia de cruzes. Porém, sabe por que a nossa cruz é tão intolerável? Sabe por que pode se converter em desespero, em suicídio? É porque então a nossa cruz falta Cristo. E uma cruz sem Cristo é um absurdo aguentar. Não tem sentido. Uma cruz vazia, sem sangue, sem amor a Deus. Não. Isso eu dispenso. Por isso, amigo, tive uma ideia. Eu tenho um Cristo sem cruz. Você, uma cruz sem Cristo. Veja, você sabe, nós dois estamos incompletos. Meu Cristo não descansa porque não tem a sua cruz. Sua cruz, você não a aguenta porque lhe falta Cristo. Um Cristo sem cruz, uma cruz sem Cristo. Por que não os juntamos e os completamos? Por que não entrega esta noite sua cruz vazia ao meu Cristo? Todos sairemos ganhando. Compreendo. Ficar sofrendo tanto tempo assim é uma loucura. Não sei como você fez para aguentar. Ouça bem. Me dê sua cruz. Aproxime-a. Me entregue, que eu lhe dou em troca meu Cristo, sem repouso e sem cruz. Não está vendo? Aproxime-se. Pegue-o. É seu. Agora, aproxime sua cruz a ele. Junte-os. Crave-os. Abrace-os. Beije-os. E tudo será mudado. Comecei dando um aviso que se perderam uma cruz. E eu retiro. Já não importa. Nós encontramos uma cruz. A nossa. Que é, por consequência, a de Cristo. Muitas vezes ouvi as pessoas dizerem: olha que lhe quebro a cara. E então, creio que ficam cegos pelo ódio. Porque no fim de tudo se resolvia com um empurrão, um soco, uma facada. Só em você se cumpriu textualmente a brutal ameaça. Lhe quebrar o rosto. De um só talho. Eu disse que iria restaurá-lo, mas você me proibiu. Isso sim. O que você não pode proibir é que eu, num jogo de sublime imaginação, me torne um grande artista que irá
Lhe dar outros rostos, rostos como o que poderiam ter sido criados por Velázquez, Leonardo com sua infinita tristeza, ou El Greco, me entusiasmo. Não termino nunca. Basta! Não me coloque mais rostos. Já passei muito tempo aceitando o seu jogo. Não está me entendendo? Não me coloque mais rostos que você pede de esmola à arte dos homens. Quero ficar assim, sem rosto. Prometeu-me que jamais me restauraria. E continuo prometendo, senhor? A menos que queira jogar de outra maneira, colocando-me outros rostos. Diga quais são e eu coloco. Não acredito. O conheço muito bem. Tenho condição, senhor. Temo que não entenda. Inclusive que você se escandalize como os fariseus. Bom, vou dedicar toda a minha atenção para lhe entender. Refiro-me aos meus gostos reais, não fingidos como os que você inventou, que são meus também, como a que cortaram com um talho. Ah, já sei. Você se refere aos rostos dos apóstolos, dos mártires, das virgens, dos santos. Você não entende mesmo. Não acerta uma. Na verdade, esses gostos são meus. Eu tenho todos. Ninguém os nega para mim, nem os regateia. Eu quero outros gostos. Eu exijo. Diga-me quais, senhor, diga-me. Diria que muito poucos se atreveriam a colocá-los. Eu sim, senhor. Diga-me quais. Bem, foi você que pediu. Depois não vá reclamar. Você tem em mente o retrato de seu inimigo? Desse que tem inveja de você e que torna a sua vida impossível? Aquele que interpreta mal tudo que você faz ou fala? Aquele que em todo lugar fala mal de você? Aquele que o levou à ruína? Que entendeu mal ou deu falsas informações a seu respeito? O traidor, que o demitiu do trabalho, que o denunciou, que mandou seu irmão para a cadeia, que matou seu pai? Por favor, não prossiga. Está vendo? Eu lhe avisei. É demais, não é verdade? É um absurdo, não é humano. Não ligue para mim. Prossiga. Prossiga. Bom, você guardou bem o rosto dos leprosos, dos anormais, dos retardados, dos mendigos sujos, dos imbecis, dos loucos, dos raivosos. E esses rostos são seus e quer colocá-los? Com certeza. Você vai colocá-los. Impossível. Espere, ainda não terminei. Tome nota desta última lista e não esqueça nenhum item. Tem que me colocar o rosto do blasfemo, do suicida, do degenerado, do ladrão, do bêbado, do assassino, do criminoso, do traidor, da prostituta, do viciado. Entendeu? Eu preciso que me coloque todos esses rostos no meu rosto. Não entendo, senhor. Esses rostos sobre o seu rosto? Sim, sobre o meu. Acha estranho que os queira sobre o meu rosto? Porém, não vê que os tenho em meu coração, que é mais, infinitamente mais que levá-los sobre o rosto. Não vê que dei a vida por todos. Olha, agora você compreendeu um pouco o que foi a redenção. Eu me tornei responsável voluntariamente por todos os pecados e degenerações da humanidade através da história. Todos pesavam sobre mim. Meu pai se debruçou no céu para me ver durante as 3 horas de agonia na cruz. Esteve contemplando sobre o meu rosto o desfile trágico de todos os rostos. Era horrível. Mas enquanto isso, eu dizia: Pai, perdoe-os. Não sabem o que fazem. Meu pai não tirava os olhos de meu rosto. Viu passar o rosto do soberbo, do sectário, controlando as instruções de Deus, do assassino, frio, calculista, repulsivo, rostos depressivos, rostos de prostíbulos, bocas transbordando blasfêmias, lábios repugnantes babando, olheiras profundas de luxúria, pupilas viscosas de drogados, o hálito insuportável de vinho fermentado dos bêbados, o semblante cínico dos ladrões, viciados, vício, amargura, ódio, perversão, complexos psicológicos. E eu sentia passar sobre minha boca crucificada o cigarro de ópio, o copo de uísque, a droga, o veneno, o vômito, o pus, a agonia, a morte.
E você quer me colocar outro rosto? Ai, que ridícula a arte dos homens. Que infinito é o amor de Deus. E desde então, emudeceu. Ele me havia dado a mais suprema e difícil lição. Não falou mais comigo. Ouça, você tem um rosto que não pode ver. O odeia. Não pode perdoá-lo. Seja valente. Vamos. Aproxime-se, mesmo que sua mão trema. Mesmo que seu amor próprio se rebele. Aproxime-se mais. Junte-o ao rosto de Cristo. Que se sobreponham. E então você verá que Cristo tem o rosto do seu inimigo. Feche os olhos. Entreabra os lábios. Beije-lhe os pés. Estará beijando um Cristo que tem o rosto de seu inimigo. E já não o odiará. Amem-se uns aos outros, como eu os amei.